Boa tarde a todos. Obrigado, Evandro, e ao Grupo Nobre pelo convite para ministrar essa apresentação. Para mim é sempre extremamente importante, enquanto diretor de uma entidade chamada Instituto Latino-Americano de Sepsi, que a gente consiga, que a gente consiga falar para os profissionais da saúde, por exemplo, para os profissionais da enfermagem, que é o caso aqui hoje, da importância desse tema. Porque se vocês forem olhar, em última análise, os profissionais que estão mais próximos dos pacientes e que vão ser capazes de identificar um paciente com gravidade, identificar um paciente com sepsis, são vocês, são os profissionais da enfermagem. Muitas vezes o médico, que pode, por exemplo, eventualmente prescrever o antibiótico ou alguma coisa do tipo, confirmar esse diagnóstico, referendar esse diagnóstico, ele não está tão próximo do paciente quanto vocês. Então, para a gente, quanto mais a gente puder falar sobre esse tema e alertar vocês da importância da sepsis, da gravidade que é esse problema de saúde do nosso país, mais a gente vai conseguir tentar melhorar esses números que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides dessa aula. Então, a gente vai comentar um pouquinho com vocês do que se trata a sepsis e o choque séptico, tá? A gente vai falar um pouco sobre o conceito, as definições, a gente vai discutir com vocês um pouco sobre a epidemiologia, por que a gente acha que a sepsis e o choque séptico são problemas tão significativos de saúde pública no nosso país, os dados do ILAS, os trabalhos que o ILAS fez que corroboram esses números, né, essa importância toda, e a gente vai comentar, né, o aspecto mais importante, que é a questão do reconhecimento precoce e como fazer, por exemplo, o tratamento inicial, para que vocês possam entender, pelo menos, como é que se comporta o cuidado de um paciente com sepsis e choque séptico nas suas fases iniciais, né? Depois, esse paciente muitas vezes vai para a terapia intensiva, aí tem procedimentos que são específicos da unidade de terapia intensiva, do tipo suporte renal, ventilação mecânica, etc. A gente não vai abordar esse tema aqui nessa aula. A gente vai falar sobre a importância da identificação precoce desses pacientes. Quem quiser os slides dessa apresentação, fique à vontade para entrar em contato comigo por alguns desses métodos aqui, e-mail, Facebook, Instagram, tá? Eu disponibilizo os slides para vocês sem nenhum tipo de problema. Durante muito tempo, a gente sempre considerou que emergência é infarto, emergência é parada, emergência é acidente vascular encefálico. Agora, de alguns anos para cá, começou-se a se pensar, começou-se a se considerar que sepsis também tem que ser denominada de emergência médica. Por quê? Quando a gente demora para identificar um paciente com sepsis, com infecção grave, quando a gente demora para fazer o tratamento desses pacientes, a gente acaba comprometendo o cuidado desse paciente e contribuindo para uma mortalidade ainda maior para ele. Tá? Então, esse aqui é o CDC, Center for Disease Control dos Estados Unidos, né, aquele grupo lá de Atlanta que cuida de todas as doenças que a gente sempre vê nos filmes de Hollywood, epidemia, toda vez que tem um vírus ou que a galera vira zumbi, chamam o CDC. Né? Então aqui também é quase, não é bem zumbi, mas é sepse. Então o CDC também acha que sepse é importante, sepse tem que ser levado em consideração, o tempo é fundamental no diagnóstico e o reconhecimento precoce é muito importante. Então se você está, por exemplo, num andar, numa enfermaria, e você identifica que um paciente está evoluindo com a deterioração clínica, está piorando o seu estado clínico, pode ser que esse paciente esteja evoluindo com sepse, e sepse tem que ser sempre pensada como uma das possibilidades diagnósticas para uma deterioração clínica aguda de um paciente na enfermaria, na unidade de terapia intensiva ou mesmo do pronto-socorro. Tá? Então, a infecção grave, a infecção que evolui, a gente vai falar do conceito já, mas a infecção que evolui com disfunção dos órgãos sempre tem que ser considerada um fator de diagnóstico diferencial num paciente que está piorando. Eu tenho um paciente lá, ele está estável. De repente, ele começa a ficar taquipneico, ou taquicárdico, ou começa a ficar confuso. Algumas horas antes ele parou de fazer xixi. Isso pode, por isso que o primeiro slide da apresentação é: pense, pode ser sepse. Vocês precisam incluir a sepse no rol de diagnósticos diferenciais dos pacientes com deterioração clínica, com piora clínica na enfermaria, no pronto-socorro, onde quer que vocês estejam cuidando desses pacientes. Então, o que é isso, né? Do que se trata a sepse? Vamos conceituar um pouquinho. O conceito que a gente tinha anteriormente mudou. Antes a gente tinha um conceito, se vocês lembrarem, tinha um conceito que era baseado numa infecção
o paciente desenvolvia uma resposta de inflamação dos órgãos. Essa resposta de inflamação, ela se compunha de febre, taquicardia, taquipneia, alteração dos leucócitos, e se ela fosse causada por uma infecção, ela era o que a gente chama de sepse. Esse conceito mudou, vamos adiantar um pouquinho, porque o conceito atual de sepse é qualquer infecção que faça o paciente evoluir com disfunção dos órgãos. Então você tem uma disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. Então esse é o conceito mais corrente, o conceito mais atual de sepse. Se vocês forem olhar, para quem tem o conceito anterior na cabeça, esse aqui era o conceito anterior da sepse grave, tá? Então agora, se vocês escreverem numa folha de diagnóstico sepse grave, vocês vão estar falando subir para cima ou descer para baixo. Por quê? Porque toda sepse, pela definição, é ameaçadora à vida. Então toda sepse é grave. O diagnóstico, esse combo de diagnóstico sepse grave caiu. Não existe mais isso. Agora é só sepse ou choque séptico, tá? E sepse é, você tem uma infecção, na tentativa de combater essa infecção, o organismo acaba gerando uma resposta desregulada que acaba afetando o funcionamento dos órgãos dos pacientes. Então ele acaba evoluindo com disfunção dos órgãos que é ameaçadora à vida dele. Então ele começa a evoluir com disfunção renal, começa a evoluir com disfunção cardíaca, começa a evoluir com disfunção hematológica, cai a contagem das plaquetas, começa a evoluir com disfunção respiratória, fica taquipneico, cai a saturação de oxigênio, começa a evoluir com disfunção neurológica, fica confuso, fica agitado, altera o nível de consciência, fica muito sonolento, tá? Então isso é a sepse. É uma infecção que, na tentativa de combater essa infecção, o organismo acaba gerando uma resposta inadequada que afeta o funcionamento dos próprios órgãos, gerando disfunção orgânica. Então, os órgãos que são afetados podem ser quaisquer. Tá? Não necessariamente, por exemplo, se eu tenho uma pneumonia, o meu órgão afetado só vai ser o pulmão. Não, eu posso ter uma pneumonia, o meu sistema cardiovascular pode ser afetado em consequência da pneumonia, eu posso ter uma pneumonia e afetar o meu sistema nervoso central, eu posso ficar confuso, eu posso ter o que se chama de encefalopatia da sepse, que é exatamente essa alteração neurológica associada a uma infecção. Eu posso ter alteração renal. Disfunção renal é uma das alterações mais clássicas relacionadas a infecções graves. O paciente tem uma pneumonia, evolui com insuficiência renal aguda. Às vezes precisa até fazer diálise, tá? E isso aqui, pessoal, está associado no Brasil a 50%, se for um paciente que interna na UTI por sepse no Brasil, está associado a 50% de mortalidade. É como se de vocês aqui, ó, essa galera aqui, aquela de lá e um pedaço desse grupo do meio, se todo mundo aqui tivesse sepse, esses grupos que eu falei agora iriam morrer. Tá? É 50%. Na verdade, em UTI no Brasil é 55%. Ou seja, se você internar por uma sepse numa UTI brasileira, a sua chance maior é de morrer do que de viver. Então, apesar de números tão alarmantes, a gente conhece e se importa muito menos com essa doença do que, por exemplo, com o AVC, do que, por exemplo, com o infarto. Eu não estou dizendo, vejam, que o AVC e o infarto e as outras doenças não são importantes. Eu só estou cobrando um pouquinho de atenção para a coitada da sepse, que mata tanta gente no Brasil e no mundo todo ano e é muito menos identificada, muito menos diagnosticada e muito menos reconhecida e menos tratada, tá bom? Então, é isso. Uma das formas de você fazer esse diagnóstico é através desse score que eu estou muito perto, eu não estou vendo se vocês estão conseguindo enxergar, mais ou menos, né? É o score SOFA. O score SOFA é um score que é muito usado em terapia intensiva, quem já trabalha em UTI conhece, que é um score que avalia as disfunções orgânicas dos pacientes, tá? Então, por exemplo, ele tem 6 chamados domínios, ou 6 sistemas de disfunção: respiratório, hematológico, hepático, cardiovascular, neurológico, que é a escala de Glasgow, e renal. E quando o paciente tem, por exemplo, ele chega com uma sepse, eu vou falar dos de cima, porque eu acho que os de baixo vocês não vão conseguir ver, né? Mas ele chega com uma sepse e uma disfunção respiratória, o pulmão está comprometido. Você colhe uma gasometria, faz a conta da relação entre a quantidade de oxigênio na gaso e a fração de oxigênio que o doente está recebendo, e ela está muito baixa, esse doente pontua nesse critério respiratório,
E se ele tiver, por exemplo, associado a isso uma infecção, isso é chamado de sepse. Se for uma variação de 2 pontos no score SOFA. Então, eu tenho, hipoteticamente, um paciente que chega com infecção, a contagem de plaquetas está 80 mil, ou seja, está abaixo de 100 mil, ele tem 2 pontos no SOFA, é uma sepse. Até prova em contrário. Ou eu tenho paciente que chega com pneumonia, a contagem de plaquetas está 140 mil. Então, é 1 ponto de plaqueta, mas ele tem também uma alteração de gasometria, mais 1 ponto do respiratório. 1 respiratório e mais 1 de hematológico, de plaqueta, 2 pontos, SOFA, 2 pontos, disfunção orgânica definida pela variação de 2 pontos no score SOFA. Tá? Alternativamente, ao invés de usar esse critério, o ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsis, que é a entidade que eu faço parte da diretoria atualmente, a gente tem, desde 2004, buscado melhorar os números de sepsis no Brasil, a gente está conseguindo isso, mas o caminho ainda é muito longo. O ILAS sugere que, alternativamente, ao invés de você usar a definição baseada no SOFA, você usa a definição baseada em qualquer critério de disfunção orgânica. Então, aquilo que eu acabei de comentar com vocês alguns minutos atrás. Chegou o seu fulano com pneumonia. Alteração do nível de consciência, que não tinha... Ele tinha um Glasgow de 15, chegou confuso, chegou desorientado. Na presença de uma pneumonia, você tem que considerar isso como sepse. Chegou o seu fulano com pneumonia, parou de urinar algumas horas, oligúria. Na vigência de uma pneumonia, tem que ser considerada como sepse. Ou colheu uma creatinina, estava lá 3,5 de creatinina. Tem que considerar isso como sepse. Tá? Independente de quantos pontos do score SOFA você fizer. Ou chegou o seu Antônio, né? O seu fulano, com infecção, com pneumonia ou infecção abdominal, vai com infecção urinária e saturação de oxigênio baixa, dessaturando. Chega saturando 85%, 88% em ar ambiente. O que é isso? Disfunção respiratória, secundária a uma infecção urinária, sepse. Tá? Então, só duas alternativas para a gente definir a sepse. A gente pode usar a definição que é a do livro, baseada no score SOFA, mas como o score SOFA é relativamente desconhecido da imensa maioria dos profissionais de saúde, tirando os intensivistas, os que trabalham na UTI, a gente sugere que, alternativamente, ao invés de você usar o score SOFA para definir a sepse, você possa usar, como eu disse, todos os critérios de gravidade de disfunção orgânica. Qualquer desses critérios, chegou infecção com bilirrubina alterada, chegou com infecção com lactato alto, tem que ser, não dá para vocês verem, está muito embaixo, mas o lactato alto também é um critério de sepse, na vigência de uma infecção. Tá bom? E um dos problemas do SOFA é exatamente o fato de que ele não contempla o lactato. Né? Então, às vezes, pode ser um pouco difícil para você fazer o diagnóstico quando você tem um paciente com infecção grave, lactato alto, mas o SOFA não contempla. Então, isso atrapalha um pouquinho o critério diagnóstico. Por isso é que se sugeriu que lactatos elevados também sejam critérios diagnósticos do paciente com sepse. Tá? Uma outra forma de você avaliar a gravidade desses doentes, agora não é para dar o diagnóstico, mas é para avaliar o paciente com sepse, para avaliar a gravidade dos doentes, é o score chamado Quick SOFA. Por isso a brincadeira infame com esse sofá aqui. O Quick SOFA é um score que, por exemplo, se eu estou com um paciente num andar, ou na enfermaria, ou no pronto-socorro, ele serve menos para UTI, mas nesses 2 outros cenários, ele é um score interessante para triar a gravidade do doente. Então, eu estou com, por exemplo, eu estou cuidando de 2 pacientes no PS, 2 pneumonias. Se uma tem esse score chamado Quick SOFA positivo, que eu vou mostrar no próximo slide do que se trata, e a outra não tem, a que tem o score Quick SOFA positivo, eu preciso internar na UTI mais rápido. Se eu só tiver um leito de UTI para esses 2 doentes, eu vou colocar o que tem o score Quick SOFA positivo. Tá? É um score que é, como eu disse, uma triagem de gravidade, que identifica o doente que tem um alto risco de morrer ou de permanecer na UTI por um tempo prolongado, maior do que 3 dias. Então, o Quick SOFA ele é útil exatamente para identificar a gravidade dos doentes, não para dar o diagnóstico de sepse. O que é o Quick SOFA? É quando o cara está confuso, ou quando ele está com alteração da frequência respiratória, ou, lá embaixo não dá para ver, quando ele está hipotenso, hipotensão sistólica. Tá? Então, nível de consciência Glasgow menor do que 14, frequência respiratória maior do que 22, ou pressão sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio. Quando ele tem esses critérios, pelo menos 2 desses 3 critérios, ele é dito um paciente mais grave. E a vantagem desse exame é que, se vocês forem olhar
diferente da definição que eu acabei de comunicar para vocês, aqui ele só usa exame clínico. Eu não tenho nada de laboratório aqui. Se vocês forem olhar o outro critério que eu mostrei, aqui tem laboratório, aqui tem creatinina, aqui tem plaqueta, ali tem bilirrubina, tem gasometria. Então, às vezes, dependendo do lugar onde eu estiver, eu posso demorar muito tempo para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o laboratório demora para ficar pronto o exame. Tá? Com o QuickSOFA, eu consigo dizer, ó, esse paciente aqui com pneumonia tem um risco de morte significativo. Por que ele tem um risco de morte significativo? Porque ele tem QuickSOFA alterado. Ele está hipotenso, ou ele está taquipneico, ou ele está confuso. 2 desses 3. Tá? Então, esse grupo aqui é um grupo de doentes com maior gravidade. E serve, por exemplo, de novo, para enfermaria, para pronto-socorro, tá? Para triar um conceito de pacientes que têm uma maior gravidade nesse cenário da sepse. Quem pode me dizer... eu já disse, né? Então eu vou adiantar aqui. A semelhança entre o Thanos e a sepse. Os dois matam 50% das pessoas, né? Então, quem assistiu Os Vingadores sabe que tinha aquele blá 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 que o Thanos queria acertar a ordem mundial obrigado, por exterminar metade da população, e a sepse faz isso, infelizmente, nas nossas UTIs, tá? Então, esse é o dado de um estudo que o ILAS publicou ano passado, um estudo chamado SPREAD, aquele dado que eu comentei com vocês, 55% do risco de morrer de sepse nas UTIs do Brasil. Tá? E você podia dizer, tudo bem, é 55%, mas acontece 2, 3 vezes por ano. A gente até pode relevar porque é muito infrequente. Não é o caso, né? Uma prevalência de 30%, ou seja, 1 em cada 3 leitos das UTIs do Brasil, num determinado dia do ano, está ocupado por um paciente com sepse. Tá? Se você está na sua UTI, tem 10 leitos, pode contar que na maior parte dos dias vai ter 3 ou 4 leitos de paciente com sepse. E esse grupo de pacientes vai ter um risco de morte de 55%. Ou seja, muito, muito, muito significativo. Como é que a gente combate isso? Os profissionais de saúde precisam entender que o conceito mais importante para eles é reconhecimento precoce, identificação rápida dos pacientes com sepse. E mais, tem mais um outro problema. Dos 55% que morrem, os outros 45% têm um risco maior de ter o que a gente chama de disfunção a longo prazo, que interfere na qualidade de vida. Então, tem trabalho que mostra que esses pacientes têm, militar que voltou da guerra, ou policial, síndrome do estresse pós-traumático. Tem trabalho mostrando que paciente que interna em UTI ou paciente com sepse tem síndrome do estresse pós-traumático. Tem pesadelo, tem disfunção cognitiva, tem uma alteração de memória semelhante a um Alzheimer leve, depois que internou na unidade de terapia intensiva. Tá? Então, é um problema muito significativo. Imaginem os custos disso para o paciente, então, não só material, mas custo humano também, para o paciente, para a família e para o sistema de saúde como um todo. Então, realmente, isso aqui tem que ser considerada uma prioridade de saúde pública e que, infelizmente, não é o caso no nosso país. A sepse ainda está longe de ser, como eu já disse, considerada uma prioridade. Aqui é para falar um pouquinho sobre a parte de identificação, que, em última análise, é o que mais deve ser levado em consideração para a gente aqui, né? Será que a sepse tem um RG? A gente consegue dizer, do mesmo jeito que, por exemplo, para fazer o diagnóstico de infarto, a gente tem a troponina. Aqui a gente tem alguma troponina para identificar um paciente com sepse? Infelizmente não. Tá? Aqui eu recomendo que, para quem tem interesse no assunto, que leia o guideline de tratamento da sepse da campanha Sobrevivendo à Sepse. Nesse site aqui em cima, ó, survivingsepsis.org, vocês podem encontrar esse guideline, que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, nos próximos minutos. Ele é uma orientação de tratamento do paciente séptico e tem, inclusive, em português. Para quem não consegue, tem dificuldade de ler inglês, no site tem uma tradução em língua portuguesa desse guideline. Então, dá para vocês terem uma ideia de tudo isso aqui, ó. Todo esse tratamento do paciente com sepse. Vejam que o tratamento ele é baseado, como eu já disse, na identificação precoce, no antibiótico precoce, e se for um caso cirúrgico, tipo uma infecção abdominal, um abscesso, etc., no que a gente chama de controle de foco, que é operar o doente. Mas vamos dizer que, para os nossos propósitos aqui, para o que nos interessa,
O importante é o reconhecimento precoce, para que a gente possa fazer antibiótico terapia precoce e começar o tratamento desses pacientes. Porque o resto, ó, vejam que a partir do C, todo o restante é suporte. Está vendo aqui? Ó? É manter o organismo vivo enquanto o antibiótico está fazendo efeito, o tratamento da infecção está fazendo efeito, o item B. O resto é manter pressão arterial, droga vasoativa, ventilação mecânica, ou seja, manter o pulmão funcionando, manter o sistema cardiovascular funcionando, manter o rim funcionando com diálise, tá? Enquanto o antibiótico, o item A e o B, está fazendo efeito. Então vamos falar rapidamente desses dois aspectos que são os mais importantes, o item A e o item B. Qual é a diferença entre o infarto e a sepse? Vamos dizer que um infarto típico é muito mais fácil de diagnosticar, não do que a sepse típica, que também é fácil, mas o infarto típico é muito mais comum do que uma sepse típica, digamos assim. No infarto, o cidadão tem uma dor no peito, o eletro dele se altera e você colhe uma troponina que está alterada. É bem mais fácil fazer esse diagnóstico. Aqui, você pode ter um paciente idoso que fica confuso, desorientado, e aí você tem só uns 800 mil diagnósticos diferenciais neurológicos para paciente idoso confuso, né? Entre eles, infecção, entre eles, sepse. Você faz um raio-x, tem uma dúvida se tem um foco aqui na base, será que tem infecção, será que não tem? Aqui na base esquerda. Colhe um hemograma, não nos ajuda, hemograma normal. Muitos desses pacientes, na vigência de infecção, não fazem febre, não tem taquicardia, não tem alteração do hemograma, ou seja, eles não alteram os sinais clássicos associados com infecção. E isso dificulta que a gente faça o diagnóstico. Olha que interessante. Esse aqui é um trabalho publicado esse ano, numa revista de terapia intensiva chamada Critical Care Medicine, onde eles compararam dois tipos de doentes que chegavam com sepse no hospital. Um chegava com febre, calafrio, tosse com secreção produtiva, disúria, alteração da pele que identificava um foco infeccioso da pele, cutâneo, né? Sintomas específicos de infecção ou febre medida no pronto-socorro. Ou era história de febre ou febre medida. Ou seja, eram sintomas que os caras chamaram de sintomas explícitos de infecção. O outro grupo de doentes chegou com runheira. Ponto. Fraqueza, astenia, inapetência, falta de apetite, tontura, sensação de desmaio, dor abdominal sem febre, sonolência. E aqui, claramente, é muito mais fácil a equipe que está cuidando desses doentes suspeitar de uma sepse, suspeitar de uma infecção do que aqui. Né? Quando os sintomas são muito vagos, o diagnóstico é muito difícil de ser feito. E isso faz com que o tratamento seja atrasado. E foi exatamente o que esses autores viram nesse trabalho. Eles viram que não vai dar para vocês... Nossa, foi demais, hein? Não vai dar para vocês verem, mas, por exemplo, quando o sintoma era vago, o tempo para dar antibiótico foi muito maior do que quando o cara estava com infecção clara. Quando o sintoma foi vago, o antibiótico foi apropriado, foi recebido menos vezes, né? Foi muito mais inadequado o antibiótico do que quando o paciente tinha sintoma infeccioso claro. Inclusive a mortalidade. Por quê? Tudo isso é derivado do fato da equipe que está cuidando do doente não pensar na possibilidade de infecção, porque o paciente não tinha sinais claros de infecção. Não tinha febre, não tinha calafrio, não tinha dor para urinar, etc. Tá? O que é esse trabalho, que tem algumas falhas metodológicas, mas ele é importante porque ele nos leva a pensar o seguinte: quando você tem um paciente onde você não tem um diagnóstico de forma adequada, ele tem, de novo, uma alteração clínica aguda, e você não tem sinais e sintomas infecciosos, sempre pense na possibilidade de ser uma infecção. Sempre pense na possibilidade de ser uma sepse, porque isso também leva a o diagnóstico mais rápido, o reconhecimento mais precoce e, consequentemente, um antibiótico mais rápido para esses indivíduos. Tá bom? Então, já que a gente não tem uma troponina da sepse, já que o nosso hemograma muitas vezes é falho, como é que a gente faz o diagnóstico? De novo, a gente procura os sinais de disfunção orgânica. Então, primeiro a gente procura os sinais de infecção. Claro, vai medir sempre o hemograma, vai medir a temperatura do paciente, vai ver se ele está taquipneico, vai ver se ele tem disfunção clínica, vai ver se ele tem, por exemplo, saturação de oxigênio baixa, vai ver se ele tem alteração do nível de consciência e hipotensão, e vai procurar também os sinais de disfunção laboratoriais, incluindo a medida do lactato. Tá? Então é isso que a gente procura
nesses pacientes com sepse, nesses pacientes com infecção. E aí vamos falar um pouquinho rapidamente da abordagem, né? Como é que esses pacientes são tratados, principalmente da parte de antibiótico na primeira hora. Se você não for o Chuck Norris, que tratou sepse com gentamicina tópica, né? E foi bem sucedido, na maior parte das vezes, como nós não somos ele, a gente vai ter que correr para fazer esse kit de tratamento do paciente, de identificação e de tratamento do paciente séptico, que inclui coleta de culturas, antibiótico rápido. Se o paciente está hipotenso, a gente vai precisar ligar um soro na veia dele, né? Então, isso é importante, oxigênio e por aí vai. Então, esse tratamento inicial é fundamental para esses indivíduos. Antibiótico precoce e controle de foco. Então, o que é que, por exemplo, a campanha Sobrevivendo à Sepse fala do tratamento inicial? Chegou um doente, chegou aquele seu fulano do exemplo inicial, ele está com história de pneumonia, chegou lá no pronto-socorro, eu vi que ele está clinicamente instável, coloquei ele lá na sala de... Durante a triagem, eu já coloquei ele na sala de emergência, já vou pegar uma veia, com acesso venoso periférico, já vou coletar esses exames de sangue para avaliação, deixa eu voltar aqui, de disfunção orgânica. Cadê? Então eu vou coletar uma creatinina, vou coletar plaqueta, vou coletar lactato, vou coletar TP e TTPA, vou coletar gasometria, vou coletar bilirrubina, vou coletar as culturas, tá? Então é isso que tem que ser feito. Vou colocar oxigênio para ele, é isso que tem que ser feito para esse paciente na fase inicial. Então o que a Surviving Sepsis Campanha sugere? Coleta de culturas de acordo com a suspeição clínica antes da administração do antibiótico, tá? O antibiótico ele tem que ser administrado dentro da primeira hora. E para isso a gente precisa do que a gente chamou de um time de sepse. Na verdade, para esse tratamento como um todo, o enfoque tem que ser multiprofissional. Por quê? A gente precisa da enfermagem, porque a enfermagem geralmente é quem faz a triagem inicial, seja no pronto-socorro, seja na enfermaria, muitas vezes na unidade de terapia intensiva. Esse diagnóstico muitas vezes é referendado pela equipe médica, tá? E a equipe médica vai prescrever o antibiótico para administração pelo pessoal da enfermagem, porém, para isso a gente precisa de uma farmácia também atuante, para que o antibiótico não demore para ser administrado. E a gente precisa também de um laboratório clínico atuante, para que os exames não demorem para ficarem prontos e voltarem para o doente, tá? Voltarem para a beira do leito para que a gente faça o diagnóstico o mais rápido possível. Então a gente vai coletar 2 pares de hemoculturas, preferencialmente um par do catéter venoso periférico que você puncionou e mais um par do catéter venoso central, se o paciente tiver. Né? Isso é geralmente para paciente que está em UTI. Para paciente do pronto-socorro, 2 pares de hemoculturas, preferencialmente de 2 sítios distintos. Tá? E antibiótico dentro da primeira hora de reconhecimento desse paciente. Esse mocinho aqui é o Rory, né? O Rory Staunton. Ele morreu de sepse nos Estados Unidos, né, em Nova York, depois que ele não foi diagnosticado com sepse lá. Ele estava jogando bola na escola e pulou para pegar a bola no jogo de basquete, se machucou, e aí começou a ter sintomas inespecíficos, mas tinha febre bastante alta, foi no pronto-socorro, foi diagnosticado com virose, colheram os exames e mandaram ele para casa. Não checaram os exames, o exame ele já tinha 25 mil leucócitos, já tinha alteração com disfunção orgânica. 2, 3 dias depois ele voltou com sepse claramente diagnosticada e morreu com choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos. Ele tinha 12 anos na época. A família, que tinha influência política, conseguiu que o governador do estado de Nova York promulgasse uma lei obrigando todos os hospitais do estado a terem protocolos de atendimento do paciente séptico. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse trabalho aqui é o trabalho que mostrou os resultados dessa lei. Tá? Esse trabalho mostrou que cada hora que você demora para atrasar o antibiótico, e lembre que eu disse para vocês, o atraso do antibiótico é um atraso de um time. É o atraso da enfermagem para fazer o diagnóstico junto com a equipe médica, é o atraso da farmácia quando demora com a antibiótico terapia. Tá? Então, toda vez que a gente atrasa para dar o antibiótico do paciente com sepse, a gente aumenta o risco dele morrer 3 a 4% por hora, de acordo com esse trabalho aqui. Tá? Então, se o risco dele morrer aqui, ó, é 22%, ele vai, na mortalidade ajustada ele vai aumentando, aumento do risco relativo, né? É uma técnica estatística que aumenta de 3 a 4% por hora, tá bom?
Então, é realmente um problema muito sério e a gente precisa, de novo, fazer o reconhecimento precoce para que a gente possa administrar o antibiótico o mais rapidamente possível para esses pacientes. Isso aqui é uma sugestão de esquema antibiótico, acho que não vem muito ao caso que a gente possa discutir aqui, mas o que é que deve ser levado em consideração na hora de escolher o antibiótico para esse paciente? O foco da infecção e se a infecção é de casa ou do hospital. Porque se for do hospital, vocês sabem, né? Lá no Hospital das Clínicas tem umas bactérias bem tranquilas, né? Bem sossegada. Então pode dar penicilina para elas que vai resolver. Então, só que não, né? Então, assim, no hospital, dependendo do perfil, você tem que dar terapia antimicrobiana muito potente para esses pacientes. Se for de comunidade, aí você vai ter que ver, por exemplo, se é do pulmão, se é uma infecção urinária, se é uma infecção abdominal, se é uma infecção de pele. E aí você vai acertar para os germes mais comuns para cada um desses tipos de infecção. É assim que a gente faz a orientação de terapia antimicrobiana, tá? Claro que tem várias formas de você usar isso, tem vários guias. Esse aqui é o do Instituto Latino-Americano de Sepse. O objetivo aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona isso, tá? Outro aspecto que eu acho que vale a pena... Tá, outro aspecto, já estou acabando, que vale a pena a gente comentar rapidamente é o suporte hemodinâmico inicial. Por quê? Porque isso também tem que ser levado em consideração. Esses pacientes, quando eles estão com pressão baixa ou com lactato aumentado, eles precisam... De novo, né, eu já falei isso aqui, coleta de culturas e antibiótico. Às vezes a gente precisa passar um cateter venoso central para eles e eles devem receber soro, 30 ml por quilo do que a gente chama de uma solução cristalóide, que pode ser soro fisiológico ou ringa, tá bom? Nosso objetivo de tratamento, e isso inclui também a equipe de enfermagem que vai nos ajudar a monitorar essa evolução clínica, é obter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio para esses pacientes. E para isso a gente vai dar esse soro e vai dar noradrenalina caso eles precisem, tá? Então a droga de escolha para normalizar a pressão de um paciente com sepse é noradrenalina, e aí vocês vão ajudar, vai ser um trabalho de equipe, ajustar a titulação dessa noradrenalina para manter uma pressão arterial média do paciente por volta de 65 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, fluidos, tem alguns comentários em relação a fluidos. Como eu disse, a noradrenalina ou norepinefrina é a droga de primeira escolha, e o alvo da pressão arterial para essa droga, de novo, é 65 milímetros de mercúrio. Caso o paciente evolua para o que a gente chama de choque refratário, precisa tomar mais droga, noradrenalina, vai subindo a dose, ele continua ruim, a gente pode associar ou adrenalina ou vasopressina como segunda droga, como segunda opção. Tá bom? Para terminar, um comentário rápido sobre se é possível melhorar as coisas no Brasil. Convido vocês a todo dia 13 de setembro comemorarem não. Convido vocês a... Não tá, a segunda palavra que eu ia dizer era celebrarem, mas não é celebrarem também. É realizarem eventos para combater a sepse nos seus hospitais, tá? Todo dia 13 de setembro é o Dia Mundial de Combate à Sepse. Então, o nosso objetivo aqui é aumentar a conscientização de nós, profissionais de saúde, e do público leigo a respeito desse problema. Tem o site, diamundialdasepse.com.br, que vocês podem acessar lá, tem depoimento de sobrevivente, etc. Então, por favor, nos ajudem, realizem eventos. A gente tem uma amplitude muito boa de eventos no Brasil todo, mas a gente precisa de mais. A gente precisa que os profissionais de saúde efetivamente saibam da importância desse problema. Quando os profissionais de saúde conhecem a importância da sepse e o procedimento de reconhecimento precoce entra no sistema dos hospitais, o resultado é muito recompensador. Não sei se dá para vocês verem aí embaixo, mas esse é um trabalho que o Willas fez, onde a gente mostrou que, à medida que aumentava o reconhecimento precoce e o tratamento com antibiótico para esses pacientes, reduzia significativamente a mortalidade de níveis padrão Thanos, como vocês estão vendo aqui, ó, 55% na primeira barra preta, para padrões de primeiro mundo por volta de 20% a 25%. Tá? Ainda é muito alta a mortalidade, mas é muito melhor do que a mortalidade média. Isso aqui é só um exemplo de hospitais privados. Tá? Tem hospitais públicos que conseguem fazer isso, mas infelizmente é a minoria. Mas se a gente fizer a nossa parte de identificação precoce dos doentes, com certeza, grande parte desse alvo a gente já vai ter atingido. Tá bom? Para resumir, a sepse é uma doença grave com alta mortalidade e alto grau de sequelas. Nós somos campeões mundiais de mortalidade, infelizmente. Como eu disse, o diagnóstico é baseado em sinais de infecção
mais a presença de uma disfunção orgânica. O choque séptico, eu não comentei, acabei passando por cima, mas é a sepse com hipotensão e lactato alto. É quando você, de novo, quando você precisa da noradrenalina e o paciente tem um lactato alto, a gente chama isso de choque séptico. Reconhecimento precoce, a frase inicial é muito importante. Cultura e antibiótico na primeira hora. Ressuscitação volêmica, com aquela quantidade de soro e droga vasoativa. O resto é suporte. Se você conseguir fazer esse item aqui, reconhecimento precoce, você diminui muito a necessidade de diálise, necessidade de ventilação mecânica, necessidade de droga vasoativa para esses pacientes. Porque você pega eles antes que a disfunção orgânica está totalmente estabelecida. Tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Nosso muito obrigado ao doutor Luciano Azevedo pela excelente palestra. Vamos abrir a perguntas? Alguém tem perguntas? Não? Doutor Luciano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pelas redes sociais. Temos algumas perguntas aqui para passar para o senhor. Vanessa, de Eunápolis, na Bahia, ela diz o seguinte: qual o papel do enfermeiro na abertura de protocolo de sepsis? Ela trabalha numa UTI lá na Bahia e ela diz que abre 10 protocolos e a equipe médica fecha 9. Será que ela está identificando SIRS e não sepsis? Muito provavelmente. Obrigado, Vanessa, né? Obrigado, Vanessa, pela pergunta. O grande problema, Vanessa, é que na UTI realmente é mais difícil você identificar precocemente o paciente com sepsis. Por quê? Porque, como eu mostrei na aula, muitas vezes a identificação é baseada nos critérios de SIRS, mais a presença de uma disfunção orgânica. Só que, se você for olhar, os doentes da UTI, muitas vezes, eles já têm os critérios de SIRS. Eles já estão taquipneicos por causa da doença de base, eles já estão taquicárdicos porque eles estão tomando algum medicamento que aumenta a frequência cardíaca. Então, tudo isso gera realmente um excesso de abertura de protocolos de sepse. Então, assim, não tem muita solução para esse seu problema. Isso é uma dúvida frequente e uma dificuldade muito grande que muitos hospitais têm. Você está fazendo uma ferramenta que o que a gente chama é uma ferramenta muito sensível, porque ela pega um monte de doente, só que ela é inespecífica, ela pega um monte de doente que não tem infecção. Ela não é específica para sepse, ela está pegando aí, quem está com dor, ela está pegando aí quem está com uma febre, mas não é uma sepse, ela está pegando aí quem está com um infarto novo, ela está pegando aí quem está com tromboembolismo pulmonar, ou seja, ela está pegando um monte de condições que alteram os exames laboratoriais e o critério clínico, mas que não é uma sepse, não é uma infecção com disfunção orgânica. Então a dificuldade está aí. Você precisa tentar acertar o seu protocolo de tal maneira que ele seja menos sensível, mas ele não deixe também de passar os pacientes com sepse. Tá? Porque a partir do momento em que você torna o seu protocolo menos sensível, ele vai pegar menos doente, mas corre o risco dele deixar passar algum que teve sepse e você não abriu o protocolo e não deu o antibiótico dentro da primeira hora. Então, realmente é difícil acertar isso daí. Eu sugiro que vocês juntem um time, equipe de enfermagem, equipe médica, e eventualmente rediscutam esse protocolo e usem ferramentas que aumentem um pouco mais a especificidade. Entre em contato comigo aqui, a gente tenta te orientar, tá bom? Obrigado. O enfermeiro André, de Curitiba, Paraná, pergunta que leu esse ano em um livro seu de que se morre muito mais no Brasil por sepse do que na Índia. Ao que você atribui isso? Isso foi um trabalho que foi feito há alguns anos atrás, e realmente, quando se avaliou os dados do trabalho, naquele momento a mortalidade por sepse no Brasil era maior do que a mortalidade por sepse na Índia, do que a mortalidade por sepse na Argentina, tá? Ou seja, de países semelhantes, inclusive do ponto de vista econômico. A gente não sabe muito bem a que atribuir a isso, André, né? André, na verdade, a gente acha que parte pode ser alguns dos motivos que eu expliquei para vocês na aula aqui. Existe um pouco conhecimento, tanto do público leigo quanto dos profissionais de saúde, a respeito da importância da sepse. Então, os pacientes demoram para procurar o serviço de saúde. Isso a gente até identificou já através de uma pesquisa de opinião com o Datafolha. Eu sei que não é um bom momento para a gente falar sobre isso, mas a gente identificou isso numa pesquisa de opinião com o Datafolha, que a imensa maioria da população brasileira não conhece a sepse. Tá? Por isso, os pacientes chegam tarde aos hospitais. Eles demoram para procurar o serviço de saúde. Diferente do infarto, que a gente também identificou nessa pesquisa, que todo mundo já conhece. Então, teve a dor do peito, vai para o hospital, é infarto. Às vezes nem é, a maior parte das vezes nem é. Mas
Teve uma infecção, isso aqui é uma gripe, vou tomar um remédio, vou comprar um analgésico na farmácia, vou tomar um antibiótico qualquer, tá? Então isso faz atrasar o diagnóstico. E nós, profissionais de saúde, também temos culpa, porque nós demoramos a fazer o diagnóstico, demoramos a reconhecer esse paciente da gravidade que ele tem. Então, é provavelmente uma mistura de tudo isso, e mais questões do SUS, do Sistema Único de Saúde. Os pacientes têm pouco acesso a leito de UTI. Então tem aquela briga, aquela disputa por leito de terapia intensiva, realmente é muito difícil, e isso a gente acha que são os motivos que levam à mortalidade alta no Brasil. Tá bom? Augusto de Campos de Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, coloca o seguinte: assisti você no programa do Jô falando sobre sepse. Qual a importância dessas informações para conscientizar o público leigo, sendo que especificamente é um assunto de profissionais de saúde? Então, esse barulho, essa bagunça que a gente faz todo dia 13 de setembro, na verdade todo mês de setembro, é para aumentar a conscientização do público leigo, exatamente para melhorar o que eu comentei na pergunta anterior. Isso vem melhorando, né? Quando a gente fez a primeira pesquisa com Datafolha, 7% da população brasileira já tinha ouvido falar a palavra sepse, tá? E desses 7%, metade quase, um terço achava que sepse era uma banda de rock. Nada a ver. Então ouviu falar, mas não sabe do que se trata. Quando a gente repetiu essa pergunta em 2017, 3, 4 anos depois, a gente aumentou para 14%, ou seja, ganhamos 100% de aumento. Foi um aumento significativo, é claro, mas ainda estamos muito longe. 86% da população brasileira nunca ouviu falar de sepse. Se você mudar, por exemplo, para septicemia, um número maior de pessoas, claro, já ouviu falar de septicemia, já ouviu falar de infecção generalizada, etc. Mas a palavra sepse mesmo ainda tem uma dificuldade muito grande de entendimento, e a doença ainda tem uma dificuldade de entendimento. As pessoas não procuram o serviço de saúde. Então, de novo, precisamos de nós, profissionais de saúde, esclarecermos os nossos familiares e também realizarmos atividades no Dia Mundial da Sepse. Para finalizar, outra questão é sobre o manejo da sepse na UTI, se é o mesmo tanto para adulto quanto crianças, ou tem alguma outra especificidade quando é pediátrico ou lactente? Ótima pergunta. Tem. Eu não sei absolutamente nada de criança, eu não sou pediatra, tá? Não sou neonato. Então, além de tudo, as crianças têm diversas faixas etárias que dificultam ainda mais para quem não é próprio da área de pediatria / neonatologia entender esse processo. Então, por exemplo, alguns desses critérios que a gente usa para adulto, taquicardia, etc., eles têm que ser revistos claramente para criança, porque as crianças são taquicárdicas, de base, fisiologicamente taquicárdicas, diferente de nós adultos, né? Então, eu recomendo que você procure nos livros a orientação de como tem que ser feito o diagnóstico de sepse em criança, porque são claramente diferentes os critérios que a gente usa para diagnosticar e para definir sepse no adulto do que é feito para a criança, e também dentro da criança, nas diversas faixas etárias, neonato, lactente, criança maior, etc., são também diferentes esses critérios. Muito bem. Doutor, nesses últimos 2 minutos que nós temos, a Nobre Educação ela vem ao longo desses últimos anos se preocupando sobre não só o ensino de qualidade, mas também com pesquisa. Nós temos vários enfermeiros de terapia intensiva que têm seguido também uma linha de pesquisa, seja no mestrado, no doutorado. Eu queria rapidamente que o senhor falasse, o senhor que tem escrito muitos e publicado muitos artigos, as dificuldades qual que é a expectativa da equipe multiprofissional em ir para uma linha de pesquisa. Se realmente a gente tem isso como algo lá na frente de se ver, algo ascendente. Essa é uma ótima pergunta. A minha visão ela é enviesada, claro, porque eu faço isso e trabalho com isso já há bastante tempo, mas eu vejo que a gente tem algumas dificuldades nesse cenário de pesquisa no nosso país, né, do ponto de vista de reconhecimento, do ponto de vista de inserção, mas eu ainda acredito que é uma carreira que vale a pena, né? Então, se você tem interesse na carreira docente, na carreira acadêmica, de ensinar e de fazer pesquisa, de gerar conhecimento, de contribuir para a melhora do conhecimento no sistema de saúde do Brasil, eu acho isso muito importante, e você vai ter claramente um caminho de, por exemplo, ser professor num grupo como esse, ou ser professor em uma universidade privada, eventualmente numa universidade pública, mas na pública é tudo sempre mais difícil, né? A liberação de vagas é muito menos frequente. Então, eu acredito que haja um caminho interessante para essa área. E
o último comentário que eu queria fazer é assim, a pesquisa é uma forma também de você obter excelência na assistência, tá? Tanto para você, propriamente, porque quando você faz pesquisa, você acaba estudando mais e você acaba se inteirando mais do que está acontecendo por aí e você pode aplicar isso para o seu dia a dia, para o seu cuidado do seu paciente, como também para o seu local de trabalho. Então já tem pesquisas, né, mostrando isso, que os hospitais que fazem atividades científicas, que fazem pesquisa, atividades de ensino, eles têm um melhor cuidado assistencial, eles têm uma melhor qualidade assistencial. Então acho que essa contribuição é geral para esse processo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, doutor Luciano Azevedo.